Bem-vindos e bem-vindas ao Vozes de Peso. É o podcast da Prix, a marca de produtos e serviços da Toledo Brasil. Eu sou o Tony Vilas Boas. E eu sou a Fernanda Ortiz. E hoje a gente está aqui, vai falar um pouquinho sobre, além de máquina e processo, vai falar um pouquinho sobre pessoas. E a gente está com 2 talentos aqui da companhia. Foi difícil trazer aqui, a gente suou para conseguir uma negociação indo e vindo. Eu consigo, não consigo. Era o famoso vou ver e te aviso, Vou ver, né? te aviso. Não responde. E daí, finalmente, a gente conseguiu uma data e conseguiu agendar. Assim, lá fora estão com 70 toalhas brancas que a gente teve que providenciar. Se eu soubesse, eu tinha dificultado mais, porque eu aceitei de primeira. Se eu soubesse, você tinha feito Faz esse uns charme 2 todo. anos que eu já tô nesse charme. E estamos aqui, por favor, se apresente, senhores. Começa comigo? Vai lá, você é o mais caro. O mais caro não, o mais teimoso. Bom, eu sou o Vander, trabalho na Toledo há 25 anos, hoje estou como gerente da manufatura e da engenharia industrial. Eu sou o Felipe Santana, estou na Toledo há 21 anos e eu estou como gerente de logística e suprimentos. Legal. Legal. Vander, eu queria saber, assim, contar um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória, assim, o caminho para chegar na engenharia industrial. Você falou 19 anos, né? Então, às vezes, 25. por onde você passou, Como é que foi quais todo áreas? Eu passei por uma área. Nossa! Chegou já... Uma área. Eu trabalhava na HP, né? Fiz estágio na HP com 17 anos. E aí eu entrei, apareceu uma oportunidade na Toledo, entrei na Toledo ainda com os 17 anos. E já entrei na engenharia industrial. Entrei fazendo estágio na engenharia industrial, passei por vários processos lá dentro, né? Vários projetos bacanas de expansão de fábrica, de tudo. Mas eu comecei como estagiário, depois eu virei técnico de processo, aí depois de um tempo eu virei analista de processo, depois supervisor, coordenador, gestor e hoje estou como gerente da manufatura e da engenharia industrial. Tudo bem, então, a famosa prata da casa, né? Essa é a prata da casa. Então... É bom que ele não pode falar que não conhece, né? Porque ele passou por todas as cadeirinhas ali de onde ele... Você acredita que o pessoal pergunta pra mim assim, você não enjoou? E eu mesmo, quando... Lá no começo eu vi o pessoal com medalha, assim, 25 anos, né? Recebendo a medalha, eu falava assim, não é possível que a pessoa trabalhou 25 Fica anos tudo isso no mesmo lugar. Não é possível. É. E hoje eu olho, falo assim, passou. E não pesou, viu? Não pesou. Pra mim foi ontem, não tem esse negócio, já tocou a musiquinha do Fantástico, segunda-feira eu preciso acordar, não tem. Passou assim super suave pra mim, nesse intervalo de tempo, né, nesses 25 anos, eu participei de muita coisa lá dentro. Então eu fui representante da CIPA, eu virei auditor, então que recomendo para todo mundo virar auditor, né, para quem gosta. É um lugar que você aprende a sistemática da empresa como um todo. Então você aprende como funciona o RH, porque você vai auditar o RH. Você precisa estudar como funciona o RH, todas as normas do RH, sabe? Aí do RH você vai para o financeiro, aí você vai para a filial tal. Então... Consegue ter um contato maior, né, da vivência. Eu lembro do Rodolfo, que passou no nosso departamento, Isso. E ele... Caraca, eu não sabia que a gente fazia tudo isso. Exato. Você aprende. Quando você entra lá na engenharia industrial, a primeira coisa que eu falo, pessoal, você gosta de ser auditor? Vai. Porque você tem a visão sistêmica da coisa. Então, todo mundo que hoje tem acho que 4 auditores lá. Eles sabem como funciona o financeiro, sabem como funciona a filial, sabem como funciona a marketing e ouve os gestores. Olha, eu tenho essa dificuldade. Olha, eu controlo desse jeito. Então, até para você julgar ali a área do outro, aquele cara... Não, ele sabe como funciona. Né? Exato. Sim. Então, assim, é uma visão muito sistêmica da coisa. Boa estratégia. Boa, né? Boa. Mas a minha carreira é essa. Convenceu uma galera já, eu acho. Virar auditor. Tá Aí, Vesara. Vesara Aline fez a propaganda pra agora você. Agora você, Fê, queremos saber por onde você passou. Eu rodei bastante, mas diferente do Vander, os meus 21 anos de Toledo somam um período de estágio. Então eu entrei como estágio de engenharia, na engenharia de desenvolvimento, La Colmir. Na época não tinha o nome que tem hoje a área de gestão de projetos, mas era o que é a gestão de projetos hoje.
Aí eu fiquei até janeiro de 2006, que aí eu fui efetivado em janeiro de 2006, como técnico eletrônica no laboratório de metrologia, lá com o Toninho, ainda dentro da ED. E aí eu fiquei super pouco lá, porque quando chegou abril de 2006, eu fui convidado para participar da implantação do SAP. Então eu ficava na Toledo de Santo Amaro, a implantação do SAP foi na Toledo de Ipiranga, aí eu me mudei para o Ipiranga, e ali foi uma guinada na minha carreira dentro da Toledo. É um paralelo parecido com esse de ser auditor, porque foi um projeto muito grande, a troca de um ERP envolveu todas as áreas, então também me deu uma visão muito grande. Sim. E quando eu termino o projeto, eu já entro, a gente já faz a mudança para São Bernardo. E aí eu já volto com outro cargo, com um setor novo para cuidar, porque o ERP, ele trouxe, né, o SAP trouxe algumas obrigações, algumas necessidades dentro da engenharia, e aí a gente montou uma sessão, não só para executar essas tarefas do SAP, como para ser multiplicador dentro da engenharia. Por lá, eu fiquei até agosto de 2012, quando o Antônio Carlos me convidou para trabalhar em marketing e vendas industrial, lá em sistemas, para ser coordenador de contratos. E aí eu fiquei lá de 2012 até 2018, também foi outra escola, uma outra visão, começar a ter contato com o cliente, aprender técnicas de negociação, muito contato com a fábrica também. E em 2018 eu fui convidado para assumir a gestão do PCP e da manufatura de sistemas. E fiquei nesse papel até janeiro desse ano, quando o Wander e eu assumimos as gerências, aí a parte de manufatura de sistemas passei para o Wander. Presentão. Não reclama não, pô. Foi bom. E essa parte eu achei bom. E aí eu fiquei de janeiro desse ano até agora na função de gerência de logística e suprimentos. Boa. Parabéns para os senhores. Então vamos aproveitar que, já que vocês hoje dividem a rotina, né, de certa forma, estão bem conectados, para a gente aumentar essa conexão, eu acho que vocês poderiam contar uma curiosidade de vocês, assim, que ninguém sabe. Então já adianto, não vale falar que você pesca, porque você está sempre nos nossos campeonatos de pesca, nem você que você toca. Fê, parabéns pelo gancho, porque assim, essa geralmente é a primeira pergunta que a gente faz. Mas eu tô meio enferrujado, então assim, eu já fui direto perguntando como carreira, mas ela conseguiu contornar aqui, eu já... Boa. Ele ia falar que toca. E eu ia falar não, que mas pesca. aí não vale, entendeu? A gente se antecipa aqui. Tá. Quer começar? Não, pode falar. Bem, o que tem de diferente é que eu gosto de cozinhar. Não falei que eu sei, eu falei que eu gosto. Gostar já é uma coisa. Mas eu gosto de cozinhar. E aí foi uma coisa, assim como a música, eu nunca fiz uma aula de música. E a primeira vez, eu tenho guitarra desde os meus 15 anos, mas eu nunca fiz uma aula de música. E a primeira vez que eu toquei foi no Festival da Toledo, tem 3 ou 4 anos atrás. E você assim, surpreendeu, porque assim, você viu meu nervosismo. A gente organiza há muito tempo. Apareceu o Felipe. Eu não contei pra ninguém. Mas você toca, da onde saiu? Ninguém eu também sabia. me perguntava se eu tocava. e assim, interesse, gosto de música e fui atrás. E a culinária foi a mesma coisa. Interesse, comecei a pegar gosto por cozinhar. E aí a parte talvez mais curiosa é o seguinte: durante muito tempo eu tive um vizinho de frente, um grande amigo meu, que é indiano. Então, indo na casa dele, eu aprendi receitas indianas. Caramba, e a gente começou a fazer um intercâmbio culinário. Uma então feijoada. Eu gosto de fazer comida. Eu fiz feijoada para ele. Ele, num período que ele estava comendo carne de porco, ele não comia carne de vaca, então eu fiz uma feijoada para ele. E eu aprendi alguns pratos com ele. Um prato que eu posso dizer é o butter chicken. Então eu recomendo para todo mundo, procura, tem receita na internet, muito fácil. Falar com o Mas Daloso colocando. E eu vou falar, eu gravei um vídeo. E aí eu vou falar, eu gravei um vídeo, eu já contei essa história e você já comeu butter chicken no meu aniversário? Você vai falar que não lembro. Tava lá, se você não comeu, azar é seu. Eu comi. E assim, eu gravei um vídeo. Eu não sei, eu acho que eu não tenho mais esse vídeo, é recente. Eu gravei um vídeo dessa receita porque o Freire me pediu.
Caramba. E aí eu mandei pra ele e mandei pro Polato. Olha, curiosidades, a próxima Tolenda, acho que a gente pode colocar Fazer uma comida em Não, dia mas fácil. eu acho Como que assim, quer fazer? da mesma forma que a gente pôde acompanhar a estreia dele na música, eu acho que ele poderia trazer um prato feito por ele pra gente poder avaliar, entendeu? Procurem na internet essa receita, Butter Chicken, é uma delícia. Ele gostou da feijoada? O Vicas gostou, pô. Gostou. Gostou. Então, tá bom. Fiz bastante vezes pra ele. E agora a sua curiosidade. Eu acho que pouquíssimas pessoas sabem, né? Pouquíssimas. Vou ter que editar isso aqui não depois. Né? Olha a bomba. Não vai precisar. Acho que todo mundo sabe que eu sou evangélico, né? E lá na igreja, pelo menos uma vez na semana, no mês, ou 2 vezes ao mês, eu sou o neto da portaria. Então, eu sou literalmente o porteiro. Então, eu abro a igreja, eu dou uma varrida no jardim, limpo um pouco o banheiro, lá vejo se está tudo em ordem. E aí, a hora que o pessoal entra, eu falo, bom dia. Igual o Netinho. O peixe. Então, nas horas vagas, eu sou porteiro. Não, legal. Sou porteiro mesmo. Boa, parabéns. Muito bom. Bem, quando a cancela, se porventura parar de Se o funcionar, neto eu já faltar sei um que eu dia, vou te vocês chamar. podem me chamar que eu sei recepcionar Eu vou as chamar, pessoas. vou Vocês chamar. podem deixar Recepcionar, sabe construir, caramba. Sabe Recepcionar multitasking. é um dom. Porque ali você recebe as pessoas. Vou falar da igreja, mas na empresa a mesma coisa. Sim. Às vezes a gente tem esse exemplo do neto. A gente passa na portaria, a gente é muito bem recebido. Né? Aquele bom dia dele, Sim. característico, bom dia, sabe, paz, compridinho, né? assim. É uma paz. Já te dá, poxa, né? Entra rende Que já, né? educação. É, Né? Então, é isso. Portaria é um dom. muito bom. Receber é um dom. Boa. E assim, o Felipe comentou um pouquinho do tempo lá do Ipiranga. Desse tempo, assim, quando vocês olham para trás, o que vocês acham que mudou mais? Assim, os processos, as pessoas na companhia? Tudo. Ele nem pensou muito para responder, né? Mas a Toledo é uma empresa em constante Inovadora, transformação, totalmente, inovação, né? Então você muda a ferramenta, você muda processo, muda layout a todo instante, trocam as pessoas, né? Então A concepção do produto mudou. Né? Marketing mudou. O mercado mudou. Então, como tudo isso mudou, o processo e a logística precisa acompanhar. Então, eu costumo falar que o nosso produto é como se fosse a Toyota lá. É aquele produto que não quebra, né, resistente, que todo mundo gosta. Só que para isso, existem pessoas por trás desenvolvendo, gerenciando esses processos para a gente ter essa fama no mercado de, poxa, a balança da Toledo é boa. Pode comprar que é boa. É um tanque. É um tanque. É um tanque de guerra. Literalmente. É um muito tanque. comum você ir em mercados ou farmácias e você ver balanças. A gente que tá lá na Toledo sabe que já saiu de linha, já trocou modelo. Ela tá lá firme e forte. Às vezes eu vejo aquelas branquinhas, né? Eu nunca vi uma dessa lá, é antiga essa, hein? É guerreira. No laboratório de placas, tem placa que chega para arrumar de 10, 15, 20 anos. Chega lá para arrumar, o cara ainda usa. Não, mas você não quer trocar pelo... Não quero essa daí. Eu gosto dessa, É um negócio porque, vai além do não um equipamento tá dele. Tá rodando o processo dele. Para que ele vai mudar? Entendeu? Então, não, e tem um apego, né? Daquilo tem um ali apego, já tá ali há muito tempo, passou do pai, às vezes, para ele. Eu acho assim, o produto mudou, as pessoas mudaram, a gestão mudou. Então, quando a gente olha para trás, quando a gente chegou lá na planta de São Bernardo, o que a gente falou? Nunca a gente vai encher esse negócio aqui. Enchemos. Sim. Não, hoje tá a briga pelo espaço. Mas Enchemos. você comentou são diversas mudanças, mas a essência de qualidade se manteve. Acho que é o que manteve. A qualidade do produto, ela não mudou. É que a tecnologia mudou. Como a tecnologia mudou, os processos tiveram que acompanhar. Então, hoje a gente tem balança que fala, que escuta, que é Ethernet, é Wi-Fi, é Profibus. Tem milhões de tipos de comunicação, de tecnologia envolvida ali na placa, software envolvido. Então, para isso, teve que mudar capacitação, teve que mudar processo.
Tudo. Mas os valores se mantêm, né? Esse é um cuidado que todos nós temos que ter, que é a gente que está assumindo recentemente a gestão, a gente tem que ter um cuidado com toda a reputação que foi construída ao longo de todos esses anos da Toledo por todo mundo que passou antes da gente. Exato. A gente tem que cuidar dessa reputação. E na reputação como empresa, como um todo, e também dos produtos. Então, aproveitando que a gente falou de produtos, assim, de onde vem isso? Por exemplo, tem um novo produto, é uma demanda do mercado, alguém chega lá e fala, olha, acho que a gente tem que fazer isso aqui. Pensei em pesar um boi. Tive uma ideia. Então, debaixo d'água. De onde vem, como começa, em que momento, né, os dois setores se cruzam, por onde passa todo esse processo. Antes de começar, o meu setor e o do Felipe, ele é inteiramente interligado. Tem quase hora que irmãos siameses. Ele dá um pontapé aqui, eu entro com outro assunto aqui, sabe? E ele vai até colocar em cima do caminhão, a gente divide alguma coisa. Seja o pátio, seja o processo, não importa. Mas a gente divide o dia inteiro muita coisa. Tem, lógico que para nascer um produto dentro da Toledo, tem toda a nossa área de marketing, nossa área de engenharia, estão todas as áreas competentes para cuidar disso daí. Passado essa etapa, maturado isso, tem as devidas aprovações, chega para nós lá na logística e na manufatura a demanda de fazer um lote piloto. Então, o lote piloto, a gente vai fazer ali um experimento depois do que virá na escala de produção. Então, ali já é o produto mesmo, como ele vai ser colocado no mercado. Como o pessoal pensou, estudou. Exatamente, já é ele fiel, já passou a etapa de prototipagem já. Tanto que esses produtos a gente manda para campo. Então, ali, a gente ali na logística vai fazer os alinhamentos finais que tem que fazer com determinados fornecedores de lote mínimo, chegar no custo, para poder bater aquele valor que foi aprovado lá no início. Eu vou fazer todo um trabalho de demanda e entrego isso para o Wander. E o Wander, da parte dele, ele vai ver os recursos Fabris. Eu vou ter que olhar os recursos externos, de fornecedores, e ele vai ver os recursos Fabris, máquina, dispositivo, mão de obra, você vai ter que fazer uma linha nova, certo? É isso. Então, o que ele faz? Ele pega um pacote LD, liberação de documentação. Ele pega esse fardo de desenhos mecânicos, elétricos, tem de tudo ali. E aí, a gente senta ali e fala, isso é interno, isso é externo, bate os custos, vamos começar? Monta o lote piloto. Aí, na hora de montar o lote piloto, nós fazemos em várias mãos. Então, vem um pessoal da logística ajudar, vem o pessoal da engenharia da qualidade ajudar, vem o pessoal da engenharia de desenvolvimento e um da engenharia industrial. E, às vezes, um da assistência técnica. Então, quando a gente monta aquele primeiro produto, naquela hora ali, fala, olha, esse encaixe não ficou legal. A gente podia mudar isso aqui, que fica mais rápido montar. Já existe uma etapa onde eu e o Felipe, a gente sobe na engenharia de produto quando ainda estão desenhando aquele produto novo. E a gente já começa a dar nossos pitacos aqui. Vai por esse caminho que é mais barato, ou vai por esse caminho que é mais resistente. Isso aqui é melhor para montar. Mais fácil para a gente do ponto de vista de manufatura ou de aquisição. Então, eles mesmos, isso aqui é melhor para você? E para você, Wander? Isso aqui é melhor. Então, existe uma etapa onde a gente entra lá em cima na engenharia. Mas depois que aquele desenho está pronto, aí a gente começa a distribuir ele na fábrica. Então, ali a gente monta esse lote piloto em conjunto, várias pessoas, e dali, confere se o SAP está certo. Nós conferimos se o desenho da engenharia está batendo. É a última etapa de verificação antes de ir para o mercado em lotes de produção. Baita pente fino. Né? Um baita pente fino. Como se fosse a concepção do produto em outro ambiente. E aí toda a gestação e o nascimento do bebê acaba acontecendo mais com vocês ali, né? Isso, que aí vocês fazem toda a produção do protótipo, os testes de todos os desenhos, o que realmente dá para aplicar, fica bom, fica robusto, mantém os padrões, né, de qualidade. E aí depois tem que fazer o estudo, então, para produzir aquilo em massa, em grande né? escala. Aí passou o lote piloto, deu tudo certo. Aí ele começa a entrar em grande escala, ele vai para a reunião de planejamento. A gente chama de RPP, que é reunião de planejamento de produção. Ela ocorre todo mês. É um dia de preparação e 4 dias de reunião, cada dia para uma linha de produto. Aí lá, a gente
da logística, manufatura. Então, vai estar eu, vai estar o Wander, vai estar o nosso time de compras, time de Comex, time de PCP e vai estar o time de vendas. E a direção também participa, o Paulo também participa. E aí a gente começa a pegar as informações de mercado, previsão de demanda, e a gente faz o planejamento 12 meses para frente. Então a gente avalia a sazonalidade, período de feira, período de aumento de lista de preço, período de baixa sazonalidade, dias cursos, meses com menos dias úteis. A gente faz aquele lançamento para todos os produtos. Por isso que são 4 dias de reunião. O SAP... Tem pouco produto hoje, né? Assim, quase nada. Pois Não tem muito para pensar, quase né? Nada. O SAP compila aquelas informações, a gente lança aquilo no SAP e no dia seguinte começa a explodir na tela do time do PCP as necessidades. Ou é um item que já está no estoque, ou uma necessidade de compras, vai para o time de supply, ou uma necessidade de fabricação, vai para o time do Wander para poder produzir. E diariamente é feito acompanhamento. Lá no PCP, cada um cuida de uma família de produto, você vai ter atividades de acompanhamento diário, atividades de acompanhamento semanal, para a gente atender o plano mestre e atender as vendas. Aí nessa hora que a gente recebe a demanda, olha, precisa X dessa balança, X dessa, tantos dessa, aí a gente faz uma reunião, chama carga máquina, junto com o time do PCP, onde a gente fala assim, olha, e aí pessoal, vocês conseguem produzir isso aqui? Aí a engenharia industrial fala assim, deixa eu fazer a conta. Olha, com tanto de montadores que tem, com a demanda que você falou, dá. Ou não, vamos deslocar esses montadores para a linha A, B. E aí é todo um desenho ali no processo de compra de máquina, treinar o pessoal, certo? Então, o desenrolar aí é gigantesco. E aí tem um item que é super importante, que é o roteiro de operação. A gente demora para fazer um roteiro de operação 1 minuto. Mas o impacto. Mas antes de fazer, ele gasta uma semana. Sim. Né? A gente passa no SAP em 1 minuto. Tira o material daqui, gasta tanto tempo para montar a balança, para embalar tanto, separar e embalar. Cortar, quem furar, olha escariar, aquele negocinho assim, de 4 linhas incompletas... A ponta do iceberg. Você fala assim, nossa, mas você demorou 1 semana para fazer isso aqui? É que ali tá o tempo padrão. A gente filmou o cara montando, tirou todo aquele tempo, tudo ali é custo. Então, é dali que fala assim, olha, vamos utilizar X pessoas, o custo do produto vai ser esse, então é do roteiro de operações que sai todo o custo do produto. E aí, até em cima do tempo que demora para fabricar é o que vocês conseguem multiplicar para saber. Em um dia eu consigo fabricar tantos, né? Isso, é a capacidade produtiva. Sim. Aí, você falou, tem muitos produtos. Aí você imagina, a gente tem uma fábrica com muitos produtos. O que você tem que fazer? Fazer um mix daquele desenho, certo? Para falar assim, olha, você, meu amigo, você vai montar 10 produtos desse, 5 daquele, 4 porque desse. os recursos são limitados. Você tem recurso de máquina e de espaço. Sim, também. Né? Então, aí você tem que fazer... Aí o PCP ajuda com esse mix, porque nas semanas nós temos as vendas que a gente tem que atender aquela semana. Sim. Aí a gente ajuda... Toda sexta-feira, eles mandam pra gente assim, olha, a prioridade da semana é essa. Nós temos o plano de produção. Mas aí o PCP fala assim, ó, sexta-feira, no finalzinho da tarde, gente, segunda-feira, próxima semana, a demanda é essa. Então, eu tenho o plano e o que é prioridade. Okay? E o que muda, assim, você falou de todo o processo, mas lá nós temos os pilares, a gente tem varejo, tem a indústria, tem parte de sistemas. Nesse processo, o que muda entre soluções voltadas para o agronegócio? Não, isso aqui é para o varejo, nesse processo que vocês trabalham, desenvolvem tanto. É que tem produtos que a gente faz um planejamento para estoque, você é movido pelas vendas, mas você tem uma produção bacana para estoque. Varejo, né? Então você tem uma linha de estratégia. E você vai ter os produtos mais customizados da linha de sistemas. Aí você consegue fazer o planejamento de subconjuntos, de partes. Eu não consigo planejar o produto como um todo, porque ele vai ter um alto índice de customização. Então, a principal diferença é isso daí. Ou você planeja o produto inteiro e já deixa no estoque, ou você vai fazer um planejamento de subconjuntos para uma venda customizada, ou você vai ter situações onde você basicamente não tem nada no estoque, você começa do zero. Então, eu ouvi dizer que é igual quando acontece feira, né? Que aí o pessoal pede assim
os equipamentos em miniatura para você, bem específico, e ainda às vezes tem que começar do zero. Eles estão sendo bem criativos. Então, ultimamente isso mesmo. Então, assim, a linha do comércio, ela é mais batidinha, mais standard, né? Tem uma certa variação. Então, a gente consegue colocar alguns processos mais automatizados. Né? Então, a gente consegue, por exemplo, hoje, as nossas balanças do comércio, elas são ajustadas automaticamente. Né? Então, a gente tem certeza que elas são ajustadas, os testes delas vão para a nuvem, para a CloudPrix, então a gente tem certeza que ela passou por aquele processo, que ela foi todo aquele ensaio meteorológico necessário, tudo automatizado. Tem uma base para conferência depois em nuvem, né? Então, tem essa parte. Agora, a parte da indústria, então, são 3 fábricas dentro de uma, 4, para falar a verdade. Então, é o comércio, a indústria tem as 2 partes, né? Tem a parte que é mais serializada e a parte que é mais customizada dentro do mesmo processo. O standard de sistemas. Estão os 2 dentro ali do mesmo processo. Às vezes, dentro do standard, na parte de piso e bancada, você também vai ter um nível de customização, de dimensional de plataforma. Aí a gente planeja as plataformas que a gente já tem conhecimento que sai bastante, e aí para as demais a gente vai planejar a célula de carga, a caixa de junção, os itens que são em comum. Mas até mesmo na standard tem um pouquinho de variação. Aí quando vai para a área de sistemas, a gente chama de sistemas, né? Mas para quem não conhece é montagem de sistemas, produtos do agro, produtos de logística, pesagem em movimento, dimensionador, mineração. Tem de tudo ali. Então vamos falar assim, automação de um processo, certo? Ali a gente não sabe o que vai entrar. Ali a gente vai de uma esteira que pesa a um equipamento que não cabe dentro da nossa fábrica de 13 metros de altura. Tem que montar fora. Mas ainda assim, em sistemas, quando eu trabalhei por 6 anos em marketing e venda de sistemas antes de eu descer para o PCP. Então, quando eu desço para o PCP, a gente amplia ali em conjunto com o time que lá estava, RPP de sistemas, e a gente tem produtos planejados para estoque. O granel é planejado para estoque, tem faixas de capacidade de fluxo que são planejados para estoque, porque conseguiu padronizar e a gente conheceu a repetibilidade, a tendência daquilo. Então, até em sistemas a gente conseguiu ter um produto para estoque. E aí você tem prazo de entrega mais competitivo, né? Mas foram quantos anos, né? Para chegar nesse... Foram anos. Muita martelada, né? Mas o time é bom. Quando o time é bom, a coisa sai. E a gente tem uma estrutura de back-office muito boa. Porque muitas vezes acaba não aparecendo, às vezes aparecendo mais eu, o Vander, ou quem está nos cargos de supervisão. Mas, assim, todo o time é um time muito comprometido, muito alinhado com os objetivos da companhia. É o time que faz acontecer os compromissos que a gente assume. A gente não tem problema nenhum, por exemplo, em viajar. Nenhum. Coisa roda. Né? Então, assim, a gente viaja, a gente é, entre aspas, incomodada, tá? A gente é incomodado constantemente, porque a gente sabe que o negócio está rodando. Né? Tanto a área do Felipe como a minha, o pessoal trabalha, não precisa da gente ir lá para trabalhar. A gente vai lá dando as diretrizes e tal, mas o pessoal é muito, muito, muito comprometido. E aproveitando já falando de pessoas, como é que tá essa parte do trabalho que vocês têm feito para retenção de talento dentro da área de vocês, assim, incentivo, aprendizado? Que hoje a gente escuta muito falando da dificuldade de mão de obra. Sim. Né, que por mais que vocês tenham uma parte que é um pouco pessoal mais focado no computador, uma parte mais burocrática, ainda tem, obviamente, uma parte mais de mão de obra ali para questão de montagem. Que não é tão atrativo para o novo público que está vindo, né? A então, nova classe trabalhadora. Hoje no mercado a gente escuta muito que está tendo dificuldade para você encontrar e às vezes para você segurar, para você reter, porque as pessoas, né, acabam migrando para outras áreas, não se encontram, enfim. Então, como que vocês têm lidado com isso? Para encontrar, para reter aquele talento, para fazer valer a pena e ser assertivo, porque assim, você falou, eu consigo ir e o pessoal ainda... Então assim, você está selecionando ainda pessoas que entram ali no... Qual o seu segredo dessa seleção? Me diga isso aí, deixa eu anotar aqui. Isso a gente não pode reclamar, porque assim, a gente passou um período com bastante dificuldade, né? Mas agora eu acho que a gente acertou a mão na descrição do perfil. Então a gente tem um perfil ali de uma meninada, vamos chamar assim, que quer fazer um negócio acontecer. É um pessoal
que tudo é perfil, gente. Se a gente traçar, eu quero o rapazinho que é mais tímido, ou eu quero um que seja mais concentrado, ou eu quero um que seja mais extrovertido. Não tem o certo e o errado. Né? Para aquela função, você tem, eu quero um deste jeito. Quando eu vou contratar para engenharia industrial, eu preciso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer instrução de trabalho, roteiro, acompanhar processo e tal. Então esse aí tem que ser mais focado. Agora esse outro, ele vai cuidar das linhas de produção. Ele precisa ser um cara que ele vai navegar em todas as áreas. Ele vai falar com o cara do marketing, ele vai falar com o cara da logística. Então, tem perfil para tudo. Nós somos do 40 ao 50. Nossa, gente... Deixar em aberto, deixar aberto, entendeu? 40 a mais. Então, nós vimos o fax, nós vimos lá carta ainda, e agora a gente está falando de IA. Então, nós temos que se adaptar a esse processo todo, certo? Na manufatura, a gente está contratando um perfil jovem, ensinando basicamente do zero. Tá? A gente já... A cargos específicos... operador de CNC. Virou lenda no mercado. Uma pergunta, pedreiro. O que é CNC? É uma máquina que faz usinagem. Tá, okay? A gente te mostra uma lá. Um sapato de segurança maior, a gente te mostra. Então, assim, pintor virou lenda. Pedreiro virou lenda. Por quê? Porque a demanda do TI, ela tá puxando todo mundo. Sim. Então, a nossa empresa, ela tem algo a mais que segura o pessoal, que é a oportunidade. Então, eu contei esses dias, de fevereiro até hoje, são 9 ou 10 pessoas que saíram da produção e foram para processos ali, PCP, qualidade, assistência técnica. Então, é uma entrada, mas é uma entrada de qualidade. E a empresa dá para a gente tudo, a cultura, o jeito de trabalhar, sabe? Que dá prazer de trabalhar ali. Então o pessoal fica mesmo. Então, você acerta a seleção e você tem a empresa por trás dando todo o suporte, bora. A Toledo é uma empresa muito convidativa, porque ela é uma empresa grande, uma empresa de nome, ela está localizada perto de boas faculdades, ela tem um pacote de benefício competitivo e o salário de entrada também competitivo com aquelas empresas que estão ali perto da gente. Então, lá, e as nossas áreas, logística e manufatura, é porta de entrada de muita gente. Então, entra bastante. É comum você navegar ali na engenharia, ali no chão de fábrica, e você encontrar estudantes de engenharia, ou até mesmo engenheiros formados. Muitos. A gente está sempre atento, a gente faz muito aproveitamento interno. É lógico que eu quero esse pessoal na minha equipe, mas às vezes a gente não tem vaga para todo mundo. Mas se ele ficar dentro da Toledo e for para os outros departamentos, tá tudo certo. Tá todo mundo, todo mundo Alguém ganhando. vai se dar bem, né? Tá todo mundo ganhando. É bom para todo mundo. Ele falou, é uma porta de entrada que todo mundo tá ganhando. Agora, a gente tem que estar atento, por exemplo, eu tenho algumas atividades na logística que não são atividades que a nova classe trabalhadora quer fazer. Aí eu tenho que resolver isso aí com tecnologia, com apoio de tecnologia. Então a gente tem armazém vertical, a gente tem que buscar ferramentas de apoio para suprir essa carência de mão de obra de algumas atividades que deixam de ser interessantes para essa nova classe trabalhadora que está vindo aí. Eu acho que vocês já ouviram o Paulo falar, o Freire falar do índice de fecundidade. Isso. Sim. Então, eu acho que vai ao encontro... 1.6 agora. 1.6. Então, assim, cada... 1.6 alguma coisa. Rapaz, velho. Eu vi 1.7, eu falei pro Paulo, 1.6. Ele falou assim, mudou, é 1.6. 1.6. Então, pega esse índice. Cada mulher hoje tem 1.6 filhos. Era para ter 2.1. Só aí você já vê que está entrando menos jovem no mercado. Sim. E TI leva uma porcentagem disso, e aí tem todo um processo ali. As escolas técnicas só formam 15% da demanda do mercado. Então, tudo isso vai dificultando o processo de entrada. Escassez, cada vez mais. Escassez. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que automatizar aqueles processos onde não tem mais mão de obra. Sim. Onde o trabalho é repetitivo.
né? Que não agrega valor, que não gera valor. Que é importante a gente falar que às vezes muitas pessoas, né, acho que isso alguns anos atrás era mais, tinha aquele discurso de, nossa, as máquinas ou a tecnologia vai roubar o seu lugar, alguma coisa. Mas na verdade, a gente percebe que as pessoas estão tendo menos interesse de forma natural, não é, eu não quero trabalhar com isso porque eu não acho a vaga, não, porque eu simplesmente não quero. Não e aí a gente tem que recorrer e utilizar de fato as máquinas ou a tecnologia para suprir uma mão de obra que às vezes não acha, ou para ajudar alguém que está fazendo a parte da mão de obra para que ela não fique sobrecarregada, para que ela não se desgaste, que ela tenha problemas, enfim, seja qual for, para conseguir manter aquilo rodar, né? Então... Eu vou dar um exemplo para você. Você falou de automatizar. Se você... Há dias atrás, nós estávamos falando de robô. Gente, eu vi um robô operando. Ele faz solda, ele faz isso, ele faz aquilo outro, ele vai roubar o emprego de todo mundo. Isso a gente escutava em todos os corredores há um tempinho atrás. Ele roubou o emprego de todo mundo? Com certeza ele entrou aonde ele tinha que entrar, certo? A IA vai ser a mesma coisa, ela vai entrar onde ela tiver que entrar, e assim sucessivamente. IA mesmo, é um exemplo de... Chegou uns anos, daí começou também em vários... Olha, vai roubar, tipo, pessoas vão perder o emprego por causa disso. Exato. O que eu tenho visto, assim, o número de... As pessoas estão cada vez mais... entregando mais com isso. Então, assim, se você antes recebia um número de e-mails, um exemplo aqui, 40 e-mails no dia, hoje você está recebendo uns 80. É mais. Não, se você sentar lá com a gente... Não, estou dizendo um exemplo, mas assim, as pessoas estão utilizando a favor, tá? E aumenta, né, a produtividade. É igual o robô. Hoje tem robô colaborativo. Ele monta uma parte e o colaborador monta outra. Então, aí é a mesma coisa. A gente está falando que não vai ter mão de obra. Vários clientes que vêm visitar Toledo falam a mesma coisa. Gente, estou com dificuldade de contratar. Ali em volta da Toledo, as empresas, estou com dificuldade de contratar. Então, ou a gente se mexe, ou a gente vai ficar sem essa demanda, sem essa mão de obra. Que não é porque as pessoas não veem o glamour que ela não é necessária, né? Que não é uma coisa valiosa, que não tem, né? As pessoas hoje, Fê, elas estão buscando qualidade de vida. Então, a IA, lendo seus e-mails e fazendo o resumo, é qualidade de vida. Você tem tempo para... E continua precisando de você para analisar, para ver se aquilo que ela fez... É que o que eu brinco, a IA é ótima. Se você souber, por exemplo, fazer o prompt para pedir o que ela tem que fazer. Então, de qualquer forma, sempre tem que ter alguém ali para comandar, para gerir, para analisar, porque mesmo assim, todo mundo sabe que a IA ela pode cometer muitos erros, como qualquer tecnologia. Então, assim, sempre tem que ter alguém ali junto, não dá para trabalhar sozinho, né? Então, eu acho que eu traduzo isso em eficiência. Melhorar a eficiência. Melhorar a eficiência dentro do escritório, melhorar a eficiência nos processos. É isso que a gente tem que fazer. Tá? Se hoje até cirurgia é robotizada, né? Que usa por conta de, às vezes, precisão, alguma coisa mais... Mas não é aquilo, né? Você não vai deitar na maca e só um robô vai te operar. Vai ter um médico tá de home office, no controle aqui. Então, tudo é uma... Chinelo. Tudo é uma junção, né? Para fazer aquilo mais assertivo. Às vezes, num tempo menor, menos cansativo. Eu acho importante vocês colocarem isso. Porque todo mundo fica com medo. Pessoal, gera receio. Toda vez que muda uma geração... Toda vez que a gente entra com uma tecnologia nova, fica aquele, vai tirar o emprego de todo mundo e tal. Assim, e não é, nós vamos trabalhar na eficiência. Tem notado mais como a inteligência artificial em ramos que antes não tinha o menor... assim, ninguém nem comentava nada sobre isso. A gente trabalha muito para direção de arte, e hoje ela entra nisso, ela está criando, está desenvolvendo... Então, eu tô vendo um outro setor que nunca se preocupou de... eu também fiz isso aqui, jamais o computador vai me substituir. Tipo, e agora tá... de texto, no redator, muito de agência que escrevia, já começando, tipo... já tá... Então, Mudou. Mudou para todo mundo, é isso que é o ponto. Para todo mundo. Só que assim, hoje esse redator, às vezes ele não vai encontrar quem substitua ele. Pelo conhecimento que ele tem. Alguém precisa imputar a informação, né? O jovem hoje, ele está procurando outras coisas, né? Às vezes ele vai entrar lá já com a expertise da IA. O jovem que vem agora, ele já vem com a expertise da IA. Eu pego minha filha tem 8 anos, às vezes eu pergunto alguma coisa, ela pega o celular,
chat GPT, não sei o que. Aí, ó pai, é tal coisa. Então, eu sempre ficava brincando, eles tem aquela já frase, com motorzinho. Idosos confusos com a tecnologia, né? E às vezes, assim, eu tenho 30 anos, às vezes pula alguma coisa diferente, tipo, esses aplicativos que monta as coisas sozinho, que faz música, que faz tudo. E eu fico me sentindo tipo a minha avó, na época que eu mostrei sei lá, o Facebook pra ela e alguém mostra. O Orkut, você mostrou pra ela. O Robinho, que trabalha lá com a gente, uma vez o carro dele quebrou e aí ele foi fazer uma brincadeira que tem um aplicativo que faz uma música. Então você escreve mais ou menos um texto do que você quer que a música fale sobre, você coloca o ritmo e coloca lá, tipo... Start, dá 30 segundos, o cara cria uma música em cima daquilo que você... E eu fiquei, tipo, chocadíssima. Meu Deus, como isso é possível? Que loucura, sabe? Uma máquina de jingles. Meu Deus, nossa, como, né? As coisas ficam, então... As coisas estão mudando, né? E aí, o processo, mais uma vez, o processo seletivo vai precisar mudar. Sim. As escolas se adaptarem, as empresas se adaptarem. Então, cada vez que muda as lideranças se adaptarem. Então, vai mudando a tecnologia, as gerações, a coisa tem que mudar. Ainda bem que tá indo para melhor. E tudo impacta o mercado, né? E a gente tem que acompanhar o... É isso aí. E é o que o Felipe falou no começo. A gente mantém a qualidade do produto. Mudando ou não tecnologia, nossa balança continua sendo um tanque de guerra. Né? Então, faz parte da nossa cultura, né? Tá nosso faz parte. Então, a gente desenvolve os processos, os testes internos ali, para ela ser robusta. Porque eu costumo falar o seguinte, para quem às vezes visita Toledo, se espanta, né? A hora que você entra, você acha que é um galpãozinho, tal, é um baita galpão cheio de tecnologia. Eu costumo falar... E cheio de gente, né? Vale reforçar, com muita gente. Boa. Muita gente? Boa. Porque a gente tem um diferencial que a gente precisa conhecer de metrologia. Então, quem está ali no chão de fábrica, quem define que tipo de produto utilizar, sabe de metrologia. Então, isso é um diferencial de mercado. Até difícil de contratar, viu? Sim. Você tinha comentado assim que tá... A equipe, assim, vou viajar e a equipe toca e continua. E aproveitar e comentar, como é que vocês fazem hoje o benchmark com outras empresas de viagem para trazer essa tecnologia para Toledo? Como é feito hoje? Que inspira vocês? Fala pro chinês aqui, que acabou de voltar da China. Porque assim, a gente brinca que fala que tem pessoas que, só olho se for do mesmo ramo que o meu. Mas não, assim... Não. O mundo é muito maior do que isso. Mesmo a gente processo que o meu. Sim. Até não porque a Toledo, ela, se olhar só para o universo dela de balança, ela vai se sentir muito confortável. Eu tô bem, eu sou a líder, então a gente não pode aplicar isso daí. A gente olha por similaridade de operações Fabris. Então a gente está fechando nesse exato momento uma contratação de uma consultoria de Lean, e nós fomos visitar algumas empresas que não tem nada a ver com que nada, por coincidência que até tem um pouco. É fornecedor nosso, por uma coincidência, tá? Mas que não é do segmento de balança, mas que tem um grande portfólio de produto, tem produto padronizado, tem produto customizado. Então nós fomos lá, nós fomos visitar a fábrica deles, a gente viu o antes e o depois, a gente viu que eles estavam com uma situação muito parecida com a nossa e onde eles chegaram onde a gente quer chegar. Então, isso foi um benchmark que a gente utilizou para fazer a contratação dessa consultoria. A gente também vai e visita outras empresas, às vezes para ver tecnologia. Ali a gente foi atrás de uma consultoria, não é para fazer um trabalho interno na Toledo, mas para ver máquinas, para ver máquina de injeção, para ver CNC. Então, CNC? Já deixei anotado aqui que amanhã eu vou lá já. E a gente também, lógico, está sempre antenado nos eventos do nosso segmento, seja aqui no Brasil ou seja fora do Brasil. E lembrando, sempre olhando para quem nos antecedeu, quem construiu, também já existe um programa muito robusto dentro da Toledo, das viagens internacionais, das feiras, né? Então, também a gente já tem um pacote, a gente olha, amplia o leque, às vezes tem uma feira que não vale todo ano, mas a gente não deixa de olhar para ela, né? Então, pelo menos dali na minha área é assim que eu tenho feito. Assim, a gente busca tecnologia no Brasil e fora do Brasil. Esse é o resumo.
não é? Isso aí. A gente, acho que ano passado, né? A gente foi para a Alemanha, outro ano. 23, né? A gente foi para a Alemanha junto em 23, aí eu fui sozinho em 24, você foi para a China em 24 e agora eu fui para a China em 25. Então a gente está revezando um pouco. A gente foi um ano juntos para a Alemanha, depois fui para a China, esse ano ele foi para a China. Então, assim, o que eu posso dizer é... Existe um mundo lá fora que é melhor e pior. Uhum. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado. Tem coisa que a gente vale a pena, por exemplo, automatizar. Tem coisa que a gente tem que pensar. Uhum. Por quê? Quando eu fiz um treinamento de engenharia de processo há muitos anos atrás... Só falar que é muitos. Assim. Mas é verdade. Entrega. Mas para você saber que não mudou. Algumas coisas não mudam. Não, independente do... Isso me marcou. Porque assim, ó, entrei na sala de aula, era um senhor, ele dava uma baita de uma aula, e aí ele falou assim, olha... Tenho esse processo aqui. Como que vocês vão desenrolar esse negócio? Montem grupos e façam. Cada grupo pensou, eu vou automatizar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cada um pensou no negócio. Ele falou assim, vocês não pensaram em eliminar o processo? Então, ele deu uma folha pra gente que o primeiro item era, esse processo, ele pode ser eliminado? Por quê? Porque ele não agrega valor. Uhum. Por que você vai colocar IA num processo que não agrega valor? Por que você vai gastar colocar robô tempo num processo que não agrega? Uhum. Você vai, eu quero que ele faça, que busque uma peça para mim em tal lugar e traga sozinho. Pô, sensacional, mas aquilo não agrega valor E nenhum. essa consultoria que a gente está contratando, pegando o gancho, eu nem sabia que ele ia falar disso. É para fazer essa lição de casa primeiro, antes da gente entrar com automação. Exato. Eu entrar com WMS sem antes eu fazer minha lição de casa, Uhum. eu estou investindo dinheiro no lugar errado ainda. Assim, Exatamente isso. Então, é isso mesmo. A gente tem que fazer a lição Mapa de valor. valor. Sempre tem. Eliminar determinadas situações que não está agregando valor, aí a gente entra com a tecnologia. É o famoso automatizar o desperdício. Então, o que a gente vai fazer agora? Gostei dessa daí. Nós vamos cortar o desperdício. Cortar o desperdício para depois pensar em fazer alguma coisa. Uhum. Né? Isso e aquilo que ainda precisa de melhoria, Exato. suporte. Isso serve para todas as áreas. Uhum. O escritório, seja não, né? Qualquer área é isso. Não automatize aquilo que não vale a pena. Então, a nossa missão agora é desenhar todos os processos de logística e manufatura, todos. Aí faz a lição de casa. O que agrega valor? Esses. E aqueles que não agregam, a gente não vai fazer processo nenhum de melhoria, sabe? Gastar energia numa coisa que não vale a pena. Sim. Tá? Então, o processo é esperar. Você vai colocar... Processo esperar é tempo perdido. Você vai colocar o automatizar lá, e se ficar meia hora parado, ele acende uma luz. Não. Elimina a espera. Certo? É isso. Eu acho que já tem até um pouco do que a gente ia puxar agora, que é do futuro. Assim, como que vocês veem o futuro, às vezes os próximos passos. Eu acho que já deu até um pouco de noção, gancho, né? Falamos antes da hora aí, né? Falamos antes da hora. Queimamos largada. As áreas, a gente tem, são muitas disciplinas, né, debaixo da gente, né? Você pega ali comigo na logística, você está falando de programação de fábrica, você está falando de compra, você está falando de Comex, você está falando de armazenagem, você está falando de transporte, né? Então a gente tem assim um campo bem vasto para a gente trabalhar com inovações, com melhorias, de algo assim palpável. Os armazéns verticais já estão em funcionamento, então isso daí já é uma automação. A gente certamente deve buscar alguma coisa de tecnologia para dar um suporte para o time que faz a gestão de frete, agilizar as cotações de frete, a gente ser mais assertivos. Tem esse trabalho dessa consultoria que a gente está fazendo, que ele vai começar com olhares de organização de fábrica, mas o ganho que a gente espera é uma otimização do uso do espaço da Toledo, a gente utilizar melhor os nossos espaços, ter uma redução de estoque, aumentar o nosso giro de estoque. Então, ali nas áreas ali que estão comigo, pelo menos nesse horizonte, tenho também uma POC em andamento de previsão de demanda com uso de machine learning, então para poder... a gente nem quer ter agilidade nas reuniões de planejamento,
é a gente ter um pouco mais de acuracidade nas reuniões de planejamento. Então, para os próximos 2 anos, tem pelo menos esses assuntos aí para a gente trabalhar na nossa área. Que já vão ter um mega impacto, né? Tem. Um retorno bom. Super. Na minha área, nós começamos com teste de produto. Então, nós mapeamos todos os processos produtivos que tinha decisão humana, que é a base da pirâmide ali, quando você vai automatizando, quando você vai colocando na indústria 4.0. Então, aonde tem processo decisivo aqui? Esse microfone, ele é bom? Tá bom ou tá ruim? Então, quem decide hoje se a balança tá boa ou se ela tá ruim, a célula de carga tá boa ou tá ruim, é um software. Então, a gente automatizou o processo de decisão. Então, ainda o operador monta, mas quem decide se está bom ou ruim é o software. Então, a gente já fez a base. Tá? Então, o produto saiu bom daí? Tenho certeza. Que não foi baseado numa tomada de decisão de uma pessoa. Exato. Você cria um padrão brigou e fala assim, com a mulher e falou, vamos mandar esse negócio assim tá mesmo. Bravo, nada tá não. Tudo, Tá não, feliz, tá tudo maravilhoso. Tá tudo maravilhoso. Vou aprovar essa balança, tô felizão hoje. Então, a tomada de decisão é software. Tá? Tem outros processos que a gente quer colocar ainda, a tomada de decisão, mas os principais já estão, né? Que é muito relacionado à metrologia. Então, tá pesando direito? Tá pesando direito. Por quê? Com todo respeito ao pessoal da linha branca de geladeira, mas errar meio grau na sua geladeira, lá dentro ali, é tolerável. Errar 1 miligrama na nossa balança, na farmacêutica, é intolerável. Você mata uma pessoa. Né? Você mata uma pessoa. Componente de um comprimido. Então, assim. a nossa responsabilidade é muito grande de comprar, montar e entregar. Né? Toda essa cadeia, ela é super importante. Quando a gente morre de orgulho quando vê lá, a safra brasileira aumentou, bateu o recorde. Tem nossa mão lá. Tem nossa mão. Em algum momento. Que a gente tá desde aquela. A nossa, que eu digo, nossa. Da medição daquela. Você que tá ouvindo também. Até isso aquelas aí. cargas O cada muito grama maiores. importa. Cada Estamos grama lá. importa. Então, assim, a gente morre de orgulho quando pega um jornal e vê uma notícia dessa, porque nós estamos embutidos nisso. Nós pesamos trem em movimento. Então, precisa ter assertividade em todos os processos. Eu costumo falar para quem vem na Toledo, quanto custa o seu processo parado? Essa é a conta que o nosso cliente tem que fazer. O meu processo, um dia de fábrica minha parada, você é doido. Eles falam, você é doido. Não dá, eu vou gastar milhões. Quanto custa você errar pesagem de caminhão? E de um trem? Então, aí é onde entra a gente com tecnologia, nossas balanças, para não errar. A assertividade conta muito, né? Então, a base, sensoriamento, a base ali é tomada de decisão, né, via software. Aí estamos sensorizando vários pontos da fábrica. Hoje eu sei quanto gasta de energia, eu sei quanto gasta de água, já direto na fonte ali. Então, por exemplo, tem um sábado, estourou um cano. Vai apitar meu celular, falando, olha, tem um vazamento de água ocorrendo fora do padrão. Posso testar nesse sábado? À madrugada. Aí vai ver o jardineiro tá regando. Então tem um limite ali que a gente coloca de sinalizar pra gente, porque já aconteceu um caso. O vizinho falou, ô moço, 4 horas da tarde tá jorrando água aqui, o que é? E a gente foi ver um cano estourado. Caramba. Todo dia no mesmo horário. Então, hoje a gente já controla isso. Vamos controlar outras coisas. Então, sensorizar, depois controle de dados, aí sim a gente vai ter uma decisão mais autônoma. Tá? Então, é uma jornada que a gente está tentando fazer. Que tudo é um processo de melhoria, né? Nada você melhora do nada. Acordei e fala, vou fazer tudo diferente e é isso. Você tem que ter todo um estudo, toda uma base preparada para você conseguir aplicar a mudança, fazer ela realmente funcionar. E leva tempo, né? Sim. Você tem que conciliar tudo isso com as outras vários prioridades. E as mudanças também, às vezes precisam de um treinamento, sem dúvida, né? adaptação Mudar das pessoas, algumas estruturas. Tem algumas barreiras, né? Também. De paradigmas ali para quebrar. Para quebrar. Te dá umas topadas em algumas partes do processo, mas o erro faz parte. Sim. O erro aprendizado faz parte, também. Né? E não voltando no tempo, mas
eu e o Felipe, a gente se aproximou mais ainda e a gente conseguiu focar mais nas coisas quando veio a pandemia. Porque quando veio a pandemia, não voltando no tempo, que a gente está falando de futuro, mas é o passado que fez a gente ficar forte. Sem dúvida. Então, a gente ficou aqui 100% do tempo. Era a gente hospital, a gente voltando e tal, e eu e o Felipe lá. E aí, tá bom? E aí? E nossas equipes juntas. Eu fui contratada na pandemia. Eu fui contratada na pandemia. Então, para mostrar que às vezes até era um momento de dificuldade, todo mundo se manteve forte, né? O que eu quero dizer? Que é nessa hora que a cultura aparece. É nessa hora que a empresa se mostra forte. É nessa hora que todo mundo se aproxima e fala assim, temos um problema, vamos resolver? Então não existe aquela... comum, né? Setorizado. Isso aí é um problema lá deles, lá de baixo. Não, muito pelo contrário. Então, o passado deixou a gente muito forte. Muito forte. Então, se vier uma crise nova agora, que é cíclico, né? É isso. Cada no Brasil, tempo... no mundo é um ciclo, mas no Brasil é um período um pouquinho menor. É quase uma montanha-russa, não dá pra cada saber. Copa, ainda vem junto com a eleição, né? Passa uma Copa, tem uma crise. E isso fortaleceu muito a gente. Né, com o apoio da direção. Então, a direção se aproximou muito da gente nessa hora. Estamos com vocês, sabe? E isso, pra gente, fez a gente crescer. Não, eu lembro que assim, no período da pandemia, eu lembro logo no início que a gente ainda tava, como vai ser? Será que vai chegar aqui? Sabe, todo mundo se questionando, porque não... Chegou rapidão. Não, chegou mas a gente... E ninguém, assim, tava muito... Parecia que estava muito distante, e daí de uma hora para outra chegou. Eu fiquei impressionado com a velocidade que a gente conseguiu se organizar e se ajustar. Não foi, você teve um tempo de planejamento. Foi de uma semana para outra. A gente não tinha a cultura do trabalho remoto, né? Do trabalho online. E ninguém sabia E o TI foi lá e fez. Vai virar a chave. A gente que ficou na fábrica, a gente cuidava de distribuição de máscara. Tudo. A gente passou a ter que cuidar de estoque de álcool em gel. Aquela outra máscara grandona, né? Organizar as divisões do refeitório. Quando vocês voltaram, já estava organizado. Não, eu peguei. Eu ia meio a Mas você ficou no presencial? Você fazia um híbrido? Eu fazia híbrido. A gente organizou ali as divisórias pra gente que estava ali no dia a dia. Foi um período de guerra. Intercalando as mesas. Um período de guerra que deixou a gente muito forte. Não, e querendo ou não, era um período que acho que muitas pessoas estavam fragilizadas com o medo. Da incerteza do que ia acontecer, medo pela família. E aquele momento de, às vezes... Por mais que era perigoso você ter alguém próximo, acho que fortalece também você saber que tem alguém ali que tá com você. Junto com você na mesma, né? Seguindo na mesma direção. Foi um período bom. Assim, não tenho saudade não. Não. Ainda bem que passou. De boa que não tinha trânsito. Um período bom de você falar assim, você tem um ponto. Valeu a pena, sabe? Pra gente valeu demais a pena. A gente saiu da pandemia com outra visão, outra tudo, mentalidade. Os processos que nós desenvolvemos, eles são flexíveis. Os fornecedores que nós temos são flexíveis. Então, a gente não parou um dia. Porque na esteira veio um crescimento de vendas muito grande. Muito grande. A gente teve que se adaptar. Todo mundo ali teve que fazer acontecer. Né? Então, a gente teve que adaptar o nosso processo interno e todos os externos. Para fazer acontecer aquele negócio do dia para noite. E aquilo, né? A adaptação... Para muitas pessoas ela leva um tempo. E esse tempo ele não existia, entendeu? Você não podia se dar ao luxo de ter esse tempo. Então teve que acontecer, né? Então só provou que estamos no caminho certo. É isso. Boa. Muito bom. Eu tenho uma última pergunta aqui, Fê. É difícil? Não, é meio filosófica. O Rafinha que mandou essa aqui. A tecnologia, que a gente falou muito sobre a evolução dentro da parte fabril e a preocupação, às vezes, de, vamos colocar uma máquina, vai substituir pessoa aqui. A tecnologia, ela pode substituir o humano? Ou ela vem para somar e potencializar o talento das pessoas? Olha que filosófico. Momento de reflexão. Ele leu isso aonde? Foi um chat, provavelmente. Eu não queria falar nada, mas... Tava bebendo e falou, vou fazer essa pergunta. Ele falou, vou jogar aqui no final só para dar aquela... Vai responder? Para mim a tecnologia ela vai entrar como meio. Você sempre vai ter... Ferramenta. Com uma ferramenta de apoio e ela, sem dúvida alguma, ela pode alavancar aquele profissional que está ali na ponta fazendo uso
dessa tecnologia. Lógico, vai ter situações que você vai substituir, às vezes você não vai ter mais o cobrador de ônibus, vai ter situações que de fato serão profissões ou funções que serão eliminadas. Mas se a gente olhar só com esse viés, a gente vai ficar com medo de tecnologia, assim, entendeu? Sim. Então eu prefiro não... Voltar escrever na pedra. Não, e acho que também tem aquele ponto de, por mais que nem às vezes algumas podem correr o risco de serem eliminadas, como a gente reforçou ao longo da conversa, precisa ter alguém para programar, precisa ter alguém para conferir. Então são novas vagas que podem abrir, né? São novas oportunidades, um ramo diferente, adapta, né? novas oportunidades. Eu queimei lá na China essa tudo resposta, eu queimei ela uns minutos atrás. Mas é igualzinho o robô. O robô, quando implementou, foi a mesma coisa. O robô vai substituir todo mundo. Uhum. É claro que a IA, ela vem com outro viés. Mas daqui a pouco, eu preciso de 4 programadores para rodar um processo tal, porque eu preciso criar prompts durante o dia, sabe? Vai mudar. Vai ter programadores de IA, pessoas analisando dados. Então, a coisa vai mudar um pouco. Lá na China, você teve lá. Muita coisa assim, automatizado, funciona. Pô, você também quer isso no seu país. Você vai lá e fala, pô, isso aqui no Brasil também ajudaria. E ali a classe trabalhadora, o civil, como qualquer um de nós, pô, se você trabalhava naquele ramo, você vai ter que se adaptar, você vai ter que continuar investindo em você, buscar alguma outra especialização, mas você não pode ir contra, né? Você não pode ir contra a tecnologia. Não, ele veio para somar, não veio para eliminar. Essa é a resposta. Eu acho que é por esse caminho. Melhorar a eficiência, certo? Mudando as pessoas, mudando a gestão, mudando o jeito de trabalhar. É isso. Mas tudo é uma adaptação. Mas uma eterna adaptação. Aqueles filmes que ele assiste de o robô dominar, eu acho que só são muito... o Rafinha. O Rafinha foi o Pisa que mandou. O Rafinha. Eles são a mesma pessoa, né? Todo mundo confunde. Eu não me conformo ele fica assistindo como, esses mas filmes, todo mundo confunde. Muito. Sério? Muito chega pro piso e fala assim, o Rafinha, e vice-versa. E assim, os dois não tem nada a ver. Ele fica assistindo esses filmes, daí fica nesse... Exterminador do Futuro? E o robô, né? Que o robô fica super rebelde lá, acaba com tudo. É isso aí. Boa. Fê, tem mais alguma pergunta que estava no repertório que a gente não... Não, tem uma muito importante... Mas antes de chegar, eu ia perguntar, tem algum ponto que vocês acham que queriam reforçar, que é uma mensagem para a equipe, eu não sei, algo que vocês estavam pensando? Se você quer mandar um beijo do coração das suas equipes, entendeu? Eu quero mandar agradecer a mãe, o pai, o papagaio. Do Maguila, né, cara? Dos anos 90, um abraço para todo mundo. O Fabiano foi engraçado. Mas assim, algum ponto que vocês querem ou um retomar, assunto que acha importante, seria legal a gente... ou às vezes reforçar um agradecimento mesmo, que a gente sempre fala muito, né, da turma que acompanha, que faz as coisas acontecerem. Vou de novo falar da equipe, acho que é um paralelo muito parecido com o trabalho de vocês. Aqui o time de vocês não é formado só por vocês dois, tem o pessoal, tem os seus fornecedores, onde a gente está aqui, o pessoal da câmera, da edição, o time lá de vocês que vai fazer a edição, vai subir o vídeo. Nas feiras, não é só quem tá lá na feira, tem o time da programação, da entrega, dos fretes. Com a gente que, inclusive, pra gente de feiras, a gente deveria agradecer vocês também, né? Porque muita parte das feiras... Eu aceito, que você dá um trabalho. E muito. A gente conta, time, né, muito com outras pessoas. E o nosso time é a mesma coisa, cara. Multidisciplinar. É quem viabiliza, que faz acontecer, nem todos podem aparecer, nem todos aparecem a todo instante, mas é um time que viabiliza muita venda. É um time que comemora nas conquistas da Toledo, é um time que sente quando a gente não alcança o resultado, mas não joga a toalha, porque sabe que no dia seguinte virou um mês e é uma oportunidade nova de escrever uma nova história. Então, reforçar esse agradecimento ao time. E se eu não agradecer também minha esposa, ela vai ficar brava. Um beijo pra minha Depois esposa. a gente corta só esse pedaço e você fala, beijo, amor, obrigada. Esposa, filho, né? O Felipe tem uma curiosidade, né? Que ele tem um filho que trabalha na Toledo. Então deve e você acredita que eu fui aniversário dele descobrir ontem, 21 isso anos. um tempão depois?
Então, assim, eu acho que dá mais orgulho ainda. Dá mais orgulho. Claro. Né? E comprova que a empresa é boa, porque se não fosse boa, eu ia falar, meu filho, deixa eu ir trabalhar lá, pô. Põe ele na manufatura. Aí dá conflito de interesse. E ou ele sai ou eu, né? Mas eu acho isso, Fê. É só agradecer o pessoal que está nos ajudando. Porque na maioria das vezes aparece nós dois, né? Ou supervisores de linha. Mas a interação é com uma empresa como um todo. O Felipe fala com o Felipe, a equipe do Felipe. O Felipe fala com todas as filiais, né? A minha equipe, hoje eu tô com um em Belém fazendo auditoria. Amanhã... Renan não tá fazendo? Renan tá lá em Belém. Então, um dia a gente tá falando de layout com o Max. No outro dia a gente tá falando com o Freire de expandir tal coisa, sabe? Os assuntos, eles são diversos. E às vezes o parabéns para só na nossa mesa, né? É natural, às vezes. O pessoal vai lá agradecer a gente, agradece a equipe aí. Mas porque não tem como agradecer. Tem quase 200 pessoas comigo, deve ter mais quase 200 com você. 300 pessoas. Mas enfim. Tem um grupo do WhatsApp, grandão. Você é maluco. Só de bom dia. Aí todo mundo manda parabéns, já pensou? Não, você pega, por exemplo, time de engenharia industrial, da produção, da manutenção. Porque eu costumo falar assim, manutenção, ninguém chama manutenção para um churrasco. A manutenção é, meu amigo, quebrou. Estou com um problema. Então, hoje quando o cliente entra na empresa, ele vê a empresa limpa, organizada, bem pintada, bem cuidada. Então, vou fazer um agradecimento para eles também. Boa. Mas a gente chama, viu, o pessoal da manutenção pro churrasco da Cova Toledo. A gente chama, isso é verdade. Chama porque a luz não acendeu, não sei aonde. Imagina. Chama pra jogar. É verdade, É verdade. E acho que agora, Fê. Você não vai querer agradecer sua esposa? Minha esposa e minha filha. Senão você vai dormir no sofá, cara. Eu vou ter que agradecer meu filho também. Ele esqueceu do filho. Não, eu não esqueci do meu filho. Ele só não queria ser puxa-saco. Meu filho ele não vai ficar, pô, você não falou de mim. Tudo isso que eu falei são as esposas que nos sustentam por trás. Né? Elas que dão a diretriz ali, olha, você não acha que você está estressadinho demais? Você não acha que você está tomando um bom caminho, um mau caminho? Tal. Assim, eu evito falar de trabalho em casa, mas às vezes você fala no geral, assim, nossa, hoje foi difícil que aconteceu isso. O semblante, né? Tem coisa que não dá pra você esconder. A linguagem corporal te dedura, né? E aí são elas que dão aquela limpada, assim, vai por esse caminho, faz melhor isso, não vai por esse lado não. E é a nossa base, filha e esposa. Obrigado, viu, Fê? A gente corta também. A barra dele. Amigo tá aqui pra isso, entendeu? Eu deixo esse corte separado, cara. Precisa agradecer os patrões também, já dá dica pra gente. Não, esse daí tá tranquilo. Você fala assim, agradece. Só o patrão de casa, era bom. Perguntei se tem que agradecer os patrões também. Se a gente tem obrigado, Freire. Fazendo finalzinho agora. Mas era mais pra... Agora a gente vai fazer um resumo, mais ou menos do que a gente falou. Então, assim, agradecer vocês por trazerem todas essas informações. Então, a gente falou, vocês compartilharam, né, a curiosidade, um pouco da história de vocês dentro da Toledo, o que cada setor faz, o que contempla mais ou menos. Então, a parte, né, do PCP ali, manufatura, toda a parte de logística, o que a gente espera, né, do futuro, pouco. A importância das pessoas, no processo, futuro, o que a gente está... buscando no futuro, buscando inovação. E agora é a pergunta do milhão, pergunta do milhão. A dica de peso de cada um de vocês aí. Tem um monte aí, né? Então, foca aquela do coração. Pode falar. Deixa ele falar. A minha dica vai na linha da capacitação, né? Por várias vezes aqui a gente comentou de tecnologia, será que vai tirar o emprego de alguém? Se você tiver, né, antenado, você tiver foco, saber onde você quer chegar e você buscar a sua capacitação, você não vai ser consumido ou você não vai ser eliminado por nenhuma tecnologia. Então, assim, em 2010, saindo de uma reunião de um cliente lá na Paulista, tá, a gente foi almoçar num restaurante ali próximo, tava eu, o Augusto Dejavit e o Freire. E talvez tenha sido o primeiro contato, assim, profissional com o Freire, e a gente ali conversando, ele perguntando da minha formação acadêmica, e aí eu pedi algum aconselhamento para ele ali, de uma pós-graduação ou de uma certificação que eu queria tirar, a gente conversou a respeito,
E no final, ele disse uma frase que eu uso direto e sempre cito que ele é o autor da frase, que é o seguinte, ele falou assim, ó, Felipe, quando o quadro é bonito, a gente arruma uma parede para pendurar. E a gente tem que ser um quadro bonito. Então a gente tem que buscar capacitação, não espere que a empresa vai te dar... Não espere que a empresa vai te dar isso de graça. Vai ter situações que a empresa vai fornecer para um determinado projeto, uma determinada situação. Mas você também tem que buscar. Tá um pouco apertado de dinheiro, tem muito material gratuito por aí, né? E você vai conseguir seu espaço, e quando sobrar um pouquinho de dinheiro, invista em você, naquilo aonde você quer chegar ou naquilo que você tem aptidão. Porque assim, se você trabalhar sério, se você investir em você, se você não der o passo maior do que a perna, se você não sonhar demasiadamente alto, tiver bom senso, trabalhar com ética, com valores, você tem todas as possibilidades de ser um quadro bonito. Os espaços nas paredes, eles estão ficando escassos, mas vai ter um espacinho na parede para você ser pendurado. Essa é a minha dica. Boa sorte agora, Wander. Depois dessa reflexão... Você falou de manutenção, vou pintar a parede. Você falou onde vende o quadro. Já que você é o caça-talentos, você já descobriu... Vai primeiro, tá, vai. O que eu vou falar agora? Quis passar a bola aí, ó. Eu acho assim, ó, existe a capacitação, dá para falar um monte de coisa aqui, mas eu vou jogar um pouquinho na gratidão, tá? Exercitar a gratidão é algo que a gente está vendo que está sumindo aos poucos. Então vamos lá, a gente trabalha numa empresa, a gente tem saúde, a gente tem o fretado que pega a gente na porta de casa, deixa a gente dentro da empresa. Quando você entra na empresa, tem lá tudo florido, o jardim bem cuidado, um refeitório super bacana. Então, eu acho que a gente tem que valorizar mais o que a gente tem. Parar de olhar a grama do vizinho e falar, olha, a nossa também é verde. Então, eu acho que a gratidão, ela tá sumindo aos poucos. A gente quer muita coisa e não de forma rápida e não percebe o que a gente já tem, né? Então, eu falei pro Felipe esses dias, eu não tenho 3 misturas em casa todos os dias. Eu não tenho opção de várias sobremesas todos os dias em casa. Então, eu como muito melhor na empresa. E às vezes a gente vê uma reclamaçãozinha ou outra do refeitório, mas a comida... Então, eu acho que a gente tem que ser mais grato pelo que a gente tem. Eu costumo falar para minha esposa o seguinte, a gente tem que ser grato pelo patrão que a gente tem, pelo diretor, pelo vice-presidente, né? Então, na diretoria que a gente tem. Por quê? São homens íntegros. Integridade hoje, é o que o Felipe falou. É ouro, diamante. É ouro. Então, trabalhar com pessoas íntegras, se você chegar lá e falar assim, não, eu vou dar um jeitinho, você não vai dar um jeitinho, você vai fazer o certo. Quando você aprende isso, e a gente aprendeu cedo com eles, vendo, né? Você tem um tempo ali, eu tenho, o Felipe tem, e todo mundo tem um tempo com o Paulo e com o Freire. Eles param para conversar, eles sentam na mesa lá, falam, e aí, no almoço? Então, aonde a gente vai ter isso? Que lugar? Você acha que a gente vai ver esses homens na capa de um jornal? Fala, olha, eles fizeram... Não vai ver. Então, a gente tem que usar o orgulho. O orgulho, a gratidão pela empresa que a gente está trabalhando. Eu vou por esse caminho. Que bonito. Vai ganhar um aumentaço. Foi muito bonito mesmo. Eu vou dar um exemplo. A gente estava na Alemanha, a moça falou assim pra gente, que camisa bonita é essa de vocês? Então, a gente não valoriza, às vezes, a camisa que a gente veste. Né? Valorizo, obrigado, cara. Foi você que fez, né? Eu também, a gente lá que compra. Então, valorizar o que a gente tem hoje. Eu não posso agradecer, chefe, porque senão vai parecer que eu tô sendo muito puxado, entendeu? Ele tá aqui, aí vai ficar aquele clima, entendeu? Foi você que escolheu essa camisa? Foi a equipe. Garoto! Garoto, esperto. Então, eu vou jogar na gratidão. Eu acho que quanto mais você exercitar a gratidão, mais as coisas vão fluindo, né? Você dá valor naquilo que você está fazendo.
Eu acho que é isso. Apreciar as pequenas conquistas, né? Às vezes a gente foca muito naquilo que não tem ou que deu errado, e quando tem alguma coisa dando certo ali que para muitos não acontece, a gente não consegue ver e não consegue ficar feliz por aquilo. Fernanda, eu entrei com 17 anos. Tudo que eu tenho foi a Toledo que proporcionou. Felipe falou a mesma coisa esses dias atrás. Tudo. Então, assim, se eu tenho um carro hoje, veio de lá. Se eu dou uma boa escola para minha filha, vem de lá. Então, tudo vem de lá. Né? Tem que ser grato mesmo. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Por isso que a gente ganha um monte de prêmio, né, Tony? Porque vale a pena. Não, cara, aproveitando esse gancho de gratidão, eu queria agradecer vocês dois por ter aceitado o convite. Foi difícil. Foi, eu aceitei de primeira. Ele que ficou de charme. Foi muito difícil ali, eu chavecando por um tempo, mas, cara, obrigado pela Demorou, presença. Agradeço a oportunidade. Demorou. Valeu. Eu que agradeço a oportunidade. Agora valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu. A gente fica meio tenso, porque a gente está acostumado a fazer outras coisas. Foge um pouquinho do dia a dia, é uma experiência nova. Pô. Foge. Dá pra começar a gravar? Foi um teste, né? Faz isso não. Aperta o play, por favor, agora. Esqueci de gravar. Foi bom. Esse bate-papo que foi boa, bacana. Bom, eu acho que pra gente é muito importante a presença de vocês, pela oportunidade que a gente tem de mostrar o trabalho de vocês, e uma oportunidade que vocês também têm de passar ao lado de vocês, sim. De falar das equipes, do que vocês têm pesquisado, da expertise, que eu acho que isso vale, é um conhecimento que é importante para todo mundo. Para alguns é o dia a dia, para alguns é uma curiosidade que todos os assuntos é bom a gente saber pelo menos um pouquinho. Então a gente ficou muito feliz de vocês terem aceitado, principalmente você que estava numa enrolação charminho, assim, né? Nem responde e-mail. Eu instalei uma IA para responder o e-mail, ela não está respondendo, mas eu vou treinar ela. Você tem que rever isso daí. Mas agradecer muito vocês. Nós que agradecemos. Obrigado, muito obrigado. Agradecemos. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Nossa, interessante, bacana. Faz parte. A gente é uma engrenagem, cada um está no cada um fazendo um pedacinho. Seu papel. Aproveitando gratidão, queria agradecer vocês que ficaram aqui até agora acompanhando a gente no podcast. Aproveitando já, siga Toledo nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, todas as nossas redes sociais. Ativar o sininho para receber as notificações de atualizações. Exatamente. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu.